Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, da classificação, ó, do nosso queridão Mengão para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo venceu por 2-1. Eu dei o meu palpite, falei que seria 2-0, mas foi 2-1, tá bom demais. Um amasso do Flamengo no primeiro tempo, o Mengão passou o carro, abriu o placar, no segundo tempo deu uns 15 minutos de sufoco o Cruzeiro no Flamengo, mas depois o Mengão foi lá e controlou a partida. Meu amigo, classificação histórica do Flamengo para mais umas quartas de final de Copa Libertadores da América. Hoje eu quero recorde de likes aqui no canal, hein? Quero ver a força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal, deixando seu like, compartilhando o vídeo. Se você não é inscrito no canal, nos ajude a bater os 400 mil inscritos aqui no canal, se inscrevendo, ativando o sino das notificações. Já coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos, de qual cidade você está comemorando aí a vitória do Mengão. Créditos canal ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Flamengo. Aqui de cima, né, da cabine, muitas vezes o Cruzeiro com linha de 6, linha de 7, o Arroio e o Wesley baixando, né, nas pontas, o Lucas Romero às vezes também entrando entre os defensores, e aí o Flamengo acabou ganhando o meio campo. E aí Jorginho, Paquetá, Arrascaeta, Jorginho, Arrascaeta, Pulgar, Samuelino e Plata se movimentando bastante, ganhando ali o meio campo, e aí o Cruzeiro muitas vezes ficava com o Gerson, sozinho, perdido no meio campo para marcar todos esses jogadores. Então o Flamengo com superioridade numérica no meio campo fez com que o Cruzeiro não conseguisse basicamente encostar na bola. E aí no segundo tempo não, no segundo tempo já mudou, né, a configuração. No início do segundo tempo o Cruzeiro marcando alto, impedindo que o Flamengo conseguisse fazer as saídas de bola, e ali rolou um certo nervosismo, tanto da torcida quanto dos jogadores, até que o Cruzeiro chega ao gol de empate, e aí só depois disso do Flamengo conseguir voltar a fazer a pressão alta, que o Flamengo conseguiu botar a bola no chão novamente e pressionar um pouco mais o Cruzeiro. E como você estava falando no destaque, gaço do Pedro. Que jogo espetacular do centroavante, tendo em vista que ele foi reserva na semana passada e hoje como pivô, que aí sim é o diferencial do Pedro, porque o Bruno Henrique, que é o jogador que dessa opção no ataque, não faz esse tipo de movimentação. E na semana passada a gente falava sobre potencializar o jogo do Arrascaeta. O Pedro, com esse pivô, potencializa o jogo do Arrascaeta. Não à toa, ele fez um golaço, que foi o primeiro gol, e depois também o Samuelino faz outro golaço, com o Pedro ali sendo utilizado novamente na referência. Então assim, um primeiro tempo de manual, ritual do Flamengo, que botou o Cruzeiro para trás, no segundo tempo ali com um pouco mais de susto, mas depois conseguiu botar a bola no chão e conseguiu a classificação às quartas de final. É isso, tem vários personagens aqui pra gente destacar, entre eles o Jorginho também, que a gente viu ali o lance. O Jorginho fez um gol, né? Nenhuma do Cruzeiro, próximo ao gol, uma só dentro da grande área. Um baile do Flamengo rondando a área, criando muito pela direita, mas a jogada sai pelo outro lado, um gol de futsal. A aproximação, assim, é uma loucura. O gol do Flamengo, um golaço. Então a gente viu no primeiro tempo não só a atuação do time que tem o melhor elenco do país, justificada em campo, quando a gente fala de qualidade do elenco e investimento, como a gente viu uma coisa muito diferente do que a gente tem visto quase sempre no futebol brasileiro. Como você falou na abertura, para quem gosta de futebol, independentemente de ser flamenguista, foi muito especial assistir o primeiro tempo. Foi um jogo de outro nível. Como gostam de dizer os flamenguistas, um jogo de outro patamar. No segundo tempo, o Cruzeiro teve bom início de segundo tempo, parecia que ia conseguir impor dificuldades, mas o Flamengo retomou o controle do jogo e mostrou porque é a melhor equipe do Brasil quando consegue jogar o seu futebol. O Cruzeiro é uma equipe que ainda está começando o seu trabalho, acho que fez um belo papel nos dois jogos. Sim, o Cruzeiro jogou belo começo de segundo tempo. O nível de jogo do Cruzeiro, se ele tivesse outro adversário, eu estou pensando em todos os jogos que eu vi da Libertadores até agora, ele provavelmente passaria por qualquer um, inclusive o Palmeiras. A gente vai falar depois. Não, se for o Palmeiras dos confrontos contra o Flamengo. Libertadores, só isso. E esse Palmeiras que a gente viu nos dois confrontos contra o Futebol não é como eu estou falando. Estou falando se jogasse cada time como jogou, assim. Eu sei que futebol não é assim. O Cruzeiro teria passado por qualquer outra equipe, mas teve o azar de ficar atrás do Flamengo. O erro de, na fase de classificação, ficar atrás da La Católica, que perdeu de 3-0 de Estudiantes em casa ontem, foi eliminada. E nesse caso agora que o Palmeiras tem que mostrar futebol. O Fluminense tem que achar um jogo melhor. Se o Flamengo continuar jogando assim, só o acaso tira a Libertadores do Flamengo. Porque nesse nível a gente já olha para o possível confronto. Não quer dizer que vai jogar assim sempre. Claro, claro. Mas nesse nível a gente olhando já para o possível confronto da próxima fase, já há um favoritismo destacado do Flamengo, seja quem for o adversário. Vamos ouvir o Samuel Lino, o Fabrício Bruno também pelo lado do Cruzeiro, falou na saída de campo. Vamos lá. Não tá muito não. O negócio tá caótico aqui.
Mas falando do jogo, foi um jogo duro, time difícil, um dos melhores times da América, que também veio com o peso de buscar chegar à final, só que hoje a gente foi incrível. Primeiramente agradecer a torcida, que foi surreal o apoio até o final, e a gente correspondeu em campo, correu até o último minuto, cansamos, e essa vitória hoje, essa classificação vai nos dar muita moral para o que vem a seguir. Fala um pouco também sobre o seu gol lá no Mineirão. Você até participou do lance do gol do Cruzeiro, escorregando naquele carrinho. Hoje você deu troco, digamos assim. Fala um pouco sobre o gol também. Tem uma frase que é muito famosa, que eu coloquei quando eu saí de lá do Mineirão, que a gente empatou 1-1, eu tomei o drible, fui muito zoado, aí eu falei assim, tudo bem, mas quem ri por último ri melhor. Hoje aconteceu, foi a minha vez de deixar o zagueiro deles no chão e fazer o gol da classificação. E o gol da classificação é o que mais importa. Valeu. Cara, eu acho que foi um grande jogo, digno de umas oitavas de finais de Libertadores. Duas equipes bastante qualificadas. Talvez a gente demorou um pouquinho a entrar no jogo no primeiro tempo, onde propomos muito, talvez de uma forma muito, até por adversário jogar em casa e ter o costume de empurrar os adversários para trás. A gente viu no intervalo que chegou um momento que a gente estava marcando com linha de 6 atrás e talvez até pelo ímpeto do Flamengo de atacar. Mas eu acho que no segundo tempo foi um jogo mais aberto, onde conseguimos jogar, conseguimos fazer o gol de empate. E aí talvez um descuido atrás, a gente acabou cedendo o gol da vitória para eles. Agora resta para o Cruzeiro o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil passa a ser uma prioridade para vocês, já que é uma chance mais real de título na temporada? Cara, eu acho que a gente cai de pé. Eu acho que em momento algum a gente veio aqui, se acovardou, a gente procurou jogar e buscar o resultado. Até o último minuto a gente buscou o gol de empate. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma agora a gente tem duas competições, onde a gente sabe que o brasileiro é um pouco distante a nível de título, e a Copa do Brasil, acho que sem dúvida nenhuma, a nível de título acaba sendo uma prioridade, até pela diferença de pontos que nós estamos na tabela pro líder, que é o Palmeiras, no momento. Super realista o Fabrício, fazer alguns investimentos, não deixar alguns jogadores saírem, como por exemplo não liberou o Caio Jorge aí pro Flamengo, né? Não é negócio, e veio grana, e o Cruzeiro segurou, então tem um projeto aí a mais longo prazo. Agora, Jean Oddi, vamos lá. Fabrício Bruno falou, demorou um pouquinho pra gente entrar no jogo. Esse pouquinho o Calçade até falou que demorou 45 minutos. Mas eu acho que, Jean, tem muito do Flamengo nessa coisa do Cruzeiro não conseguir entrar no jogo, né? Porque o Flamengo realmente encurralou. Sem dúvida. Boa noite. Bom, primeiro destacar o jogo, né? Todo mundo já destacou, mas acho que é tão raro a gente conseguir falar de um jogo em que a gente olha só para o futebol e para o nível praticado pelas duas equipes, que a gente precisa destacar o jogaço que a gente viu agora há pouco. E o massacre que o Flamengo aplicou no primeiro tempo, eu acho que foi até surpreendente, porque por mais que a gente até apontasse o Flamengo como favorito, ver o Flamengo fazer o que ele fez no primeiro tempo, do jeito que fez, com a superioridade que teve, com as chances que criou, foi um negócio para mim impressionante e até surpreendente. E o placar ficou barato. Agora, para a gente também que muitas vezes atribui as escalações e as escolhas de peças o andamento de um jogo de futebol, vale ressaltar. Começa o segundo tempo e o Cruzeiro, por 10 ou 15 minutos, aplicou o mesmo massacre em cima do Flamengo por 10 ou 15 minutos, tanto que quase empata, tem aquela bola em cima da linha, depois consegue empatar o jogo, continuou pressionando, só que aí tem a diferença que contra o Flamengo, qualquer pequena desatenção, qualquer pequena bobeira que você dá, você permitir ao Flamengo empatar, porque o Flamengo tem muita qualidade. E o segundo gol, né? Que passe do Pedro, mais um, depois do primeiro já ter sido brilhante. Que passe do Pedro, que finalização do Samuel Lino. E aí o Flamengo, acho que quando o Flamengo faz o segundo gol, no momento em que o Cruzeiro tinha empatado e pressionava muito, estava botando toda aquela pressão, ele desmonta o Cruzeiro. E a partir dali a gente não viu o Cruzeiro conseguir voltar no jogo da mesma forma. Aí, ok, você teve até uma alternância ali, acho que com o Flamengo melhor depois do 2-1, mas você teve uma alternância, o Cruzeiro tentando chegar, mas só ressaltar isso também, eram exatamente as mesmas escalações no começo do primeiro e no começo do segundo tempo. E o que a gente viu foi um jogo completamente diferente nas duas etapas. E o que a gente viu, né, Calçar, foi a melhor atuação de uma equipe brasileira somando Libertadores e Sul-Americana, isso não tem nem dúvida, né?
Olá, William, boa noite. Fácil. Tranquilamente, né? Até porque a gente teve uma primeira rodada que não foi boa, eu digo no geral, não é? Você diz os jogos de ida, né? De ida. O único jogo bom de ida foi justamente esse. E é claro que o mata-mata sempre é emocionante, porque você envolve dados muito objetivos. Quanto que um precisa fazer, o outro, se empatar, vai para os pênaltis e tal, é diferente. Então isso torna emocionante. E foi emocionante, mas foi bom. Né? Porque geralmente o mata-mata ele é emocionante e nem sempre muito bom. Esse foi bom e trouxe junto com a qualidade e emoção. Quando o Arrascaeta faz 1-0, 35 minutos, o Flamengo tinha 14 finalizações contra uma do Cruzeiro. 4 acertos contra nenhum. Então era um bloco, né, de supremacia do Flamengo total. E o Cruzeiro não conseguia sair, não conseguia encontrar seus principais jogadores justamente para chegar na área do Rossi. Rossi tinha feito uma defesa ali, nada, né? Tava uma delícia para o Flamengo. A volta é uma volta que, sim, é aquele vestiário que... E aí, vamos jogar, vamos ficar parados, vamos aceitar. E o Cruzeiro retorna e empata com muito pouco. Toda a dificuldade do Flamengo no primeiro tempo fazer um gol, o Cruzeiro empata. Aquele foi o grande momento do jogo, digo, para o Flamengo. Porque se o Flamengo sente e balança, ele se complica. Sim. O Flamengo vai e faz 2-1 com o Lino. E aí é o que o Jean falou. Nesse nível, quando os caras... Você tem um nível de médio para cima de atuações individuais que produz um jogo coletivo legal, um pequeno erro ferra tudo. Fatal, foi o que aconteceu. E aí é o Lino olhando para a linha de marcação, muito ajustadinho nela para não ficar impedido. O William sai para caçar, deixa o Lino. O Lino é dele. O Lino é esse cara que pode jogar mais aberto, pode jogar por dentro. Né? Quem acompanhava o Atlético de Madrid sabe, no Atlético, o Simeone chegou a jogar até por dentro no meio de campo. E ele está num bom momento, né? Bem diferente de antes da Copa, do período anterior ao Mundial. E aí ele faz um baita gol, a marcação chega atrasada, dá o corte, e o Pedro com os 2 passes. Quando a gente fala, tal jogador ele ocupa melhor a área, tal jogador domina a área, tal jogador é referência, para falar que ele é diferente de outros modelos, e não quer dizer que ele seja melhor ou pior, apenas que tem funções diferentes no futebol. A do Pedro quanto mais no interior da área, melhor. Quanto mais longe da área, pior para ele. E dentro da área, cara, só assim, de primeira, ele foi o responsável por 2 gols. Porque um centroavante é essa função do centroavante. Também, você proporcionar o jogo para quem está do seu lado. O Pedro não marcou hoje. Gente, para mim o Pedro hoje, ele tá na fotografia dos 2 gols. Ele marcou sim. A gente só não viu, mas ele marcou. E o Flamengo se classificou. O lance do pivô do primeiro gol é uma loucura. É loucura. Por isso que eu falei que é lance de futebol do salão. E tem um outro que ele recebe, ele faz um giro de futsal e aí chuta de esquerda na rede, do lado de fora. Quer dizer, dentro da área é a casa dele, é ali dentro, cara. É o habitat. Então, isso é muito legal de ver, porque o Leonardo Jardim tentou um time mais vertical na ida, e nesse jogo aqui ele sabia que ele ia pressionar e ficar dentro da área. E era muito previsível, né, Calçado? Todos nós falamos aqui que a única mudança na escalação seria o Pedro no lugar do Bruno Henrique pela característica do jogo, né? E o resto ele manteve. Isso é muito legal de ver. Vai lá, Mário Marra, tudo bem? Tudo bem, noite. William. Boa noite. Prazer estar com os companheiros, com o Fã de Esportes. Para não repetir o que a gente já falou, eu fiquei muito curioso para saber o tempo de bola rolando. Porque eu vou fazer uma brincadeira, tá? Porque a sensação é que foram 90 minutos. Eu sei que não foram. Mas o pessoal parou de se machucar, né? Não, todo mundo... Sarou, né? Acho que hoje, quando às vezes a gente fala que o jogador precisa ajudar também, o jogo de hoje é um baita do modelo. Os jogadores ajudaram, os jogadores queriam jogar. Mesmo quem estava perdendo o jogo, mesmo quem estava ganhando o jogo e que poderia fazer uma cera, não. Era para jogar. Era para jogar. E eu busquei aqui rapidamente, não achei a informação, se a nossa produção descobrir, mas eu tenho a sensação que foi um jogo, assim, de bola, muito bem jogado, nível, e jogado, assim, com um desejo de jogar muito legal. Às vezes a gente fala que algumas finais, final não é para... Final não se joga, final se ganha, essas coisas, né, que parece que tem
essas frases, né, que às vezes a gente Hoje tinha cara de final. Exatamente essa é a ideia, assim. Hoje era um jogo que, se fosse uma final, a gente ia falar, caramba, como se joga um futebol legal na tal da América do Sul, na tal da Libertadores, que os caras falam aí e tal. Se é um jogo transmitido hoje para a Europa, se é um jogo transmitido para qualquer lugar do mundo, as pessoas iam olhar para esse modelo de jogo e falar, olha, tem muita coisa legal acontecendo ali, hein? 2 clubes brasileiros jogando ali. E eles iam procurar informação sobre Libertadores. Porque hoje era muito digno disso. Marra, se você me permite que eu veja que você vai... Porque só para acrescentar em cima do que você está falando, que eu vi muita gente contestando ou criticando a adoção das medidas pós-Copa do Mundo, das medidas contra a cera, e eu, sinceramente, assim, para mim está muito claro, e acho que o jogo de hoje não foi só por isso, o Marra tem toda a razão, eu acho que foi uma questão de iniciativa dos times, mas assim, o jogo de hoje, em alguns momentos, também a gente viu isso aplicado. A gente viu ali que a mão do árbitro forçando o jogador a sair rápido na hora da substituição, um tiro de meta ou um lateral a ser batido mais rápido, isso também influencia. Sim. Então, assim... Carlos Miguel tomou um escanteio, não tomou hoje? Tomou. A demora dele. Assim, cara, não foi ideal adotar no meio da temporada, foi feito corrida. Agora, a gente tem tudo tão ruim aqui, tudo funciona tão mal. É possível corrigir? Exatamente. Se é possível melhorar, melhor o quanto antes. Do jeito ideal, beleza, não vai ser do jeito ideal, mas é melhor ter essas medidas do que continuar com aquele futebol modorrento. E eu que odeio, Calçade, essas mudanças no meio do caminho, apoio essas totalmente, porque ou você faz no embalo da Copa do Mundo, ou não acontece. É verdade, você tem razão. Então, e a gente ia ficar vendo o mundo todo praticar e a gente aqui ainda no passado. É isso. Você, em alguns momentos, você precisa dar um passo em direção ao futuro, né? O problema é o seguinte, se você tem na mesma rodada jogos... Você aplica e joga... Opa, aí não. Aí... Agora, gente, nova fase, 8ª de final. Vamos embora com esse negócio. Sim. Até porque é o seguinte, as mudanças vêm sempre no início da temporada europeia. São decididas em março e aplicadas nas competições no meio do ano e começam a valer nos campeonatos no mês de agosto. Se a gente for esperar, nós vamos... Infelizmente, nós estamos no... Aqui a temporada é diferente. Então nós vamos ter que nos acostumar a ter regras, quando elas mudam, diferentes no segundo semestre. Agora, essas daqui, cara, são incontestáveis. Sim. E melhora a qualidade do jogo. Hoje era dia, o Rossi dá uma caidinha no final, aí o goleiro começa a pensar, isso que eu ia falar. Isso aqui vai dar 1 minuto pra eu ficar com 10. Não vou. E aí, bola rolando. E a gente vai conseguir criar uma cultura. Isso é uma cultura. Digo mais, só um detalhe, antes até da gente falar desse lance, desse gol ou não gol. A garotadinha, a molecadinha, quem acompanha jogo da meninada, gosta de ver jogo, as crianças replicam aquilo que elas veem na televisão. Modelos. Então, assim, na época do Caicai, eu via jogos da molecadinha, era assim, o que eles adoravam era cair no chão e ficar rolando. Porque eles estão vendo os marmanjos fazendo isso, eles vão acompanhar. E agora eles estão vendo os marmanjos correndo e jogando bola. Que bom! Pode ajudar o futebol brasileiro a melhorar um pouquinho o jogo de uma futura geração. Então, vamos aplaudir, gente. Interrompi o Marra ali. Vai lá, Não, era só porque eu vi que o Jailson está ali... Só ajuda mais quando a gente tem ainda 2 equipes desse nível. Né? Não, é que é uma pena perder um Cruzeiro, tá? Claro, sem dúvida. É que o segundo gol, que está até mostrando agora de novo, é uma jogada muito rápida, mas eu quero destacar a inteligência do Arrascaeta. Sim. No primeiro gol, quando ele cai pelo lado, para exatamente confundir, deixar... Porque quem está em cima dele de novo é o William. Mas o William deve ter pensado, o que esse cara está fazendo aqui? Porque ele é o cara do centro e ele gera a dúvida. E ele bate na bola como ele bate, mas a genialidade é dividida entre ele e o Pedro. O Pedro, espetacular. Mas ele caindo em cima do errado para vir de fora para dentro e de chapa encontrar o ângulo oposto. Aliás, a conversa veio para cá, o Gerson jogou para cá até falando do Pedro, né? E a gente encerra o ciclo da conversa aqui com o Pedro, por jogar com o Pedro lá pro Jailson também, né, Jailson? Porque assim, que semana ele teve, né? O cara volta pro jogo contra o Mirassol, faz 2 gols, volta à artilharia do campeonato junto com o Viveiros, 14 gols, e aí
no lugar do Bruno Henrique. Foi o Bruno Henrique no primeiro jogo, entra o Pedro hoje e faz o que fez. Mais do que isso, né, Jailson? Eu acho que o Pedro, também, ele não fez gol hoje, mas ele foi fundamental. Eu acho que o Pedro, os últimos jogos do Pedro, ou talvez nesse ano mesmo do Pedro, estava faltando uma atuação desse nível num jogo desse nível, desse porte. A gente vê o Pedro brilhar num jogo desse tamanho, né? Jogou demais, né? Acabou jogando, assim, numa situação de referência que a gente já vinha falando anteriormente, né? Como vocês mesmos citaram, o Birner, né? Falou, em jogo que o Flamengo vai, na teoria, empurrar o adversário para trás, vai ficar mais com a posse da bola e provavelmente não vai precisar tanto da transição, o Pedro é espetacular. E é justamente o que o Calçade estava falando, né? A área de atuação do Pedro. Poucos jogadores fazem esse pivô que o Pedro faz. É um jogador criado no salão, criado no futsal. Então, o pivô para ele é brincadeira. Ele vai fazer de olhos fechados. E assim, ele consegue deslocar o marcador e deixa só a escorada ali pro Arrascaeta fazer aquela finalização espetacular. No segundo gol, a mesma coisa, basicamente. O Arrascaeta tinha a opção de dar o passe aberto. Se eu não estou enganado, era o Plata lá do outro lado, do lado direito. E ele busca o Pedro no pivô. Talvez, e aí eu não estou falando em relação a quem é melhor, Pedro ou Bruno Henrique. Eu estou falando de característica do jogador. Talvez se fosse o Bruno Henrique tentando fazer essa referência, o Arrascaeta desse a bola lá no Plata. Ele não ia usar a parede do Pedro porque o Bruno Henrique não é um... Que jogaço do Flamengo, galera. Vou dizer pra vocês uma coisa, hein? Que jogaço. O Flamengo atropelou o Cruzeiro no primeiro tempo. Foi um amasso. Eu acho que no primeiro tempo, 1-0, ficou barato. Com todo respeito ao Cruzeiro, com todo respeito. Mas pra mim, 1-0 ficou barato no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter, definido já no primeiro tempo. Bom, perdeu muitas chances, se eu não me engano, foram 13 finalizações no primeiro tempo. Depois eu vou conferir e vou passar tudo pra vocês no próximo vídeo. Mas, que amasso do Flamengo. E aí, no segundo tempo, a gente tomou um sufoco, sim. Tem que reconhecer, os primeiros 15 minutos do segundo tempo, a gente tomou um sufoco do Cruzeiro. Mas o Flamengo passou o carro, está nas quartas, mais umas quartas de final de Copa Libertadores da América. Cara, esse ano tem tudo para o Flamengo chegar novamente a mais uma final. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô aqui eufórico ainda, vou preparar o próximo vídeo para você, vou ver se consigo trazer mais informações aqui. Então fica ligado, se inscreva no canal, deixa o like, traz aí os seus companheiros aí flamenguistas, pede para se inscrever no canal, tá bom? E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.